Geração, relembrando a vida de um profeta. Compilado por Angela Smith, neta de William Marlon Branham. Memórias e imagem de pessoas que foram testemunhas de muitos dos eventos ocorridos durante os 33 anos de ministério de William Branham. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Salmo 145. Esta é a segunda parte da história de Cleo Evans. Em 1964, nós perdemos nosso filho, Jimmy, em um acidente automobilístico. Ele tinha 18 anos. O irmão Branham estava fora da cidade naquela época e nós ligamos para Billy Paul imediatamente. Pouco tempo depois, o irmão Branham ligou para Rush e disse que o Senhor não tinha revelado nada para ele acerca da partida de Jimmy. Mas assim que ele ouviu sobre o acidente, ele imediatamente procurou por todas as regiões, mas não pôde encontrá-lo. Então ele disse para Wish que ele decidiu voltar e ver o acidente. Ele disse para Wish que Jimmy deveria estar sentado no banco do passageiro, porque assim que o carro bateu no caminhão, ele viu uma luz deixando o lado direito do carro e indo diretamente para Deus. Ele diz: irmão Evans, se você quiser saber sobre onde Jimmy está, ele está agora conversando com a minha filha, Sharon Rose. Então ele continuou dizendo: se você pudesse falar com Jimmy e perguntar para ele, ele diria: papai, eu não quero voltar, deixa-me aqui. Então o irmão Branham disse para Wish juntar a família e decidir se havia alguma coisa que nós queríamos que ele fizesse. Logo cedo, na manhã seguinte, o irmão Branham ligou novamente e falou com Wish. E daquele momento em diante foi como se tivesse uma paz que excedesse todo o entendimento. 3 dias depois do funeral, nós fomos para Tucson. Precisávamos descansar. O primeiro lugar onde paramos foi na casa dos Normans e conversar com a irmã Branham. Ela disse: eu vou ligar e você fala com ela. Ela discou o número e me passou o telefone. Eu conversei com a irmã Branham e ela disse: irmã Evans, Bill não está no momento, mas ele quer ver vocês. Em poucos momentos, nós ouvimos um toque na porta da casa da irmã Norma e era o irmão Branham. Ele começou imediatamente a falar sobre Jimmy. Eu desejaria que tivéssemos podido gravar tudo que ele disse em uma fita, mas eu acho que essa não era a vontade do Senhor. Ele disse que Jimmy não gostaria de voltar. E então disse: quando Jimmy vir vocês novamente, vai lhe parecer como se tivesse passado apenas 3 minutos desde que ele viu vocês. Na primeira quinzena de fevereiro de 1965, nós estávamos morando em Tucson. Eu tinha um posto de gasolina na Avenida Park, a somente 3 quarteirões de onde o irmão Branham morava. Numa manhã, o tinha ido ao posto e Ronnie e eu levamos Mark Jr., minha caçula, para a escola. Era um lindo dia e não havia nuvem sequer no céu. Nós a deixamos e estava no caminho para o posto quando Ronnie disse: mamãe, olhe para as montanhas. Olhe para aquelas nuvens.
Eu olhei e elas estavam à direita do lugar chamado Firhawk, e havia um aglomerado de nuvens cor âmbar. Nós a observamos, e às vezes parecia ter 5 ali em cima e 2 ali embaixo. Então elas se mudavam. Por cerca de 45 minutos, isso estava muito estranho, e nós sentamos e assistimos. Ronnie disse: eu sei onde o Mombrana está. Ele tem que estar lá em cima. Eu disse: você sabe que só Deus poderia fazer aquilo. Era tão diferente, eu nunca tinha visto nada igual. O irmão Brana fala em uma fita sobre nós termos visto isso e disse que esse era exatamente o momento e o lugar quando o Senhor estava falando com eles sobre o casamento e divórcio. A última vez que eu conversei com o irmão Brana foi no posto de gasolina, um dia antes de sua família ir para Jeffersonville, em 18 de dezembro. Ele veio para o carro onde eu e Linda estávamos e disse: eu gosto de viajar, mas não nesta época. Você sabe, as estradas estão molhadas e escorregadias. Vai demorar até estarmos de volta, porque eu devo comprar um carro novo lá e leva um tempo até amaciá-lo. Nós falamos mais um pouco e então ele disse: vocês sabem, eu me casei 2 vezes e eu preferia ser casado por um dia do que solteiro por 300. No dia seguinte, eu me lembro, o irmão Brana e sua família estavam a caminho para Jeffersonville. Hoje, eu fomos até a casa deles naquela noite e eu nunca vou esquecer. Ele parou e não disse uma palavra. Eu não podia deixar de chorar por ter minha vida salva. Eu não sabia o que era aquilo. Algo veio sobre mim. Nós ficamos lá por um pouco e em seguida, Deus partiu no carro, retornamos ao nosso apartamento. Assim que caminhamos para a porta, Linda nos disse que o irmão Brana tinha sofrido um acidente e disseram que tinha sido algo bem sério. Assim que ela nos contou isso, o Hirsch disse: arruma as malas, vamos para Amarillo. Eu me lembro que a lua estava tão vermelha como sangue naquela noite em Amarillo. Conseguimos um apartamento de frente para o hospital. Havia muitas pessoas lá e eles tinham ido ver o irmão Brana. Eu nunca pensei acerca de ir vê-lo, mas numa noite estava meio tarde já e eu estava sentado na sala de espera quando a enfermeira veio, olhou para mim e disse: você quer entrar e ver o reverendo Brana? Eu pensei que ela não estivesse falando comigo, mas eu olhei ao redor e não havia ninguém além de mim. Eu disse: sim. E ela me colocou um roupão e eu entrei no seu quarto. Ele estava imobilizado, tinha uma atadura ao redor de sua cabeça. Eu andei até ele e coloquei uma mão na sua e a outra no seu ombro. E eu fiquei um pouquinho lá e não fiz nenhum barulho. As lágrimas estavam vindo tão rápida que o meu roupão ficou todo molhado. Eu apenas fiquei lá. Eu estava há algum tempo lá quando a enfermeira voltou e disse que havia muitas pessoas lá fora que desejavam vir vê-lo. Ela disse que se eu desejasse voltar, era só falar com ela, mas eu não fiz isso. Antes de deixar Tucson, ele tinha dito: eu vou ver vocês no Natal. Se não antes. Nós ouvimos no Natal, mas não foi como imaginávamos. Eu gostaria de dizer que se o irmão Brana estivesse conversando com fazendeiros, ministro ou médico, se ele estivesse apenas vindo de uma viagem de caça vestido de jeans, ou estivesse na plataforma com um terno, parecia que todos, não somente os seus amigos, mas o público em geral também estavam sempre interessados nele e atraídos por ele. A maneira como ele agia, se portava, era admirada por todos. Eu não vejo como alguém poderia entrar em contato com o Brana sem realmente amá-lo.